joia. Tudo bem, Paula? Tudo, amor. Ficou bonito o seu cabelo. Você viu que eu te mandei a mensagem? Eu vi hoje cedo só, mas ficou bom, cortou um pouquinho. Tava desesperada. Ela tava com medo de cortar o cabelo, ficou bom. Eu te mandei mensagem pra você orar por mim. Eu falei, você viu, né? Eu falei, é que eu tava 6 meses sem cortar o cabelo. Tem medo? Não, porque a última vez que eu tinha cortado tinham errado muito. Eu fiquei parecendo uma argentina. Tipo assim, curtinho aqui embaixo. Não é meu estilo argentino, nada contra, mas não ficou legal. Não combina com você. Eu fiquei com uma cara de argentina, então eu fiquei com medo. Mas já que você, depois de tanto tempo, quis fazer uma mudança, lá vou eu me meter na história de astrologia. Essa é uma semana para os virginianos, já que você é virginiana também, para grandes mudanças, assim? Não é. É que eu já estava realmente precisando. E aí eu tive que tomar coragem, né? Uma hora a gente tem que encarar. Foi indicação, inclusive, do pessoal lá da maquiagem, porque eu não sabia onde ia, eu perguntei, eu ia te perguntar também. Aí eles falaram aquela mensagem que eu te mandei foi tipo perguntando, e aí? E acertaram? Foi bom? Eu gostei, gostei. Agora, semana... Sei todo mundo, é difícil agradar todos, mas eu gostei. Achei que foi bonito. Agradando a gente já é um bom caminho, já é, né? Porque a gente vai ter que olhar no espelho todo dia. Mas essa é uma semana que vai estar um pouco mais leve do que a semana que passou? Semana passada tinham 2, 3 signos bem, o resto era tudo mais ou menos. Né? A semana passada 50% tava. Não tava assim tão 2, 3 bons e outros meia boca, né? Mais tinha uns incríveis a semana passada. Mas o Mercúrio continua retrógrado até dia 17. Só que essa semana, o que acontece? Apesar do Mercúrio continuar retrógrado, ele está extremamente bem aspectado. Então melhorou? Melhorou bastante. Que bom. Deixando claro que esse alerta de cuidado com comunicação, revisão de texto, de e-mail até dia 17... Continua, que a gente sabe que a tendência de mensagem não chegar, você manda mensagem de pessoa que nem eu te mandei, vai chegar no outro dia, a pessoa vai ver, isso acontece e vai ficar. A comunicação com o Mercúrio retrógrado até dia 17, ela não flui assim uma maravilha. Tão facilmente. Você manda, a pessoa entende, já responde, não é. É tudo um pouco mais lento, por algum motivo acaba acontecendo. Mas você sabe que depois da sua dica da semana passada, eu ia falar alguma coisa aqui, eu já explicava. Falei, vai que alguém está entendendo errado, é melhor explicar direito. Então, é isso, para ficar atento. Mas essa semana tá bem melhor, inclusive assim, esse posicionamento positivo de Mercúrio favorece negócios, quem trabalha com vendas e principalmente vendas assim de grande monta, sabe, tipo grandes vendas, grandes negócios, eles estão favorecidos, desde que bem explicados, com um contrato bem definido, tudo bem claro, tá muito bom. Isso então se a gente tomar o cuidado para que o outro entenda direitinho o que a gente está falando. Exatamente. Só tomando esse cuidado mesmo, porque na verdade quando o Mercúrio ficar retrógrado, se você tomar cuidado, ok. Assim como nas semanas que algum signo está mais tenso, se você também fica ligada no motivo dele estar mais tenso, também ok. O problema é você não saber. Né? Você não fica atento. Se você não sabe a previsão, aí você não sabe o que você tem que ficar atento. E aí a semana passa e quando depois você vai ver que na hora que já passou, você fala, ai, por isso eu devia ter feito. Exatamente. Por isso que é importante, por mais que seja chato, às vezes uma semana que é um pouco mais tensa, falar a verdade. Não adianta ficar, ai, gente, semana tá incrível, e aí depois não tá. Não, e gente, aí você não sacanagem. Exatamente. Então não adianta. Mas semana então que promete ser mais leve. Isso, e tem uma outra coisa bem legal da semana. Vênus, ele tá com um aspecto interessante que traz uma profundidade no amor. Não a questão da sexualidade, não que as pessoas estejam super sexuais, mas elas estão mais profundas com o que elas sentem com as pessoas. Legal. Então sabe aquela coisa de você amar alguém, independente de seu amor afetivo, mas amar alguém. Pode ser uma amiga, pode ser uma pessoa, o seu filho, alguém da sua família, uma pessoa que você acabou de conhecer também, porque a gente pode sentir amor também rapidamente, um bichinho, o que for, né? Vai ter matéria do de pet agora. Daqui a pouco. Você pode ser encantado por um bichinho à primeira vista, que te ganha, que você sente uma afinidade com ele. Então, essa semana a gente está muito aguado, como estava na semana passada. Eu não sei se você lembra que depois, ao longo da previsão, eu falei que a semana vai ficando encharcada e vai ficando cada vez mais até sábado. Essa semana continua encharcada. Continua Quer dizer, ela não vai aliviar, mas também não vai aumentar. Mas não é ruim isso. Assim, é uma semana de muito sentimento, porque a água é muito sentimento, muito intuição. Então é uma semana de muita intuição, uma semana de muita sensibilidade e dessa profundidade de amor, de repente você olhar para alguma coisa que você ama, seja uma flor, uma planta, um bichinho, um amigo e sentir, sabe quando, não sei se você já sentiu isso, aquela vontade de chorar de amor? Já chorou de amor? Que às vezes a pessoa eu não que tá de chorar não, viu? Nem de amor. Você sabe que eu sou meio grosseira, né? Meio ogra. Sei, Flor, Eu vou chorar assim, é meio difícil. Então, esse chorar de amor, né? Eu que sou virginiana, choro fácil, né? Eu já sou mais ogra. Então, o Riquinho tá quase chorando já ali. Esse aqui tá mesmo, ó.
Porque esse chorar de amor, às vezes algumas pessoas que são um pouco mais, que nem você falou, mais ogra, elas não entendem. Por exemplo, quando você olha para alguma coisa e isso te toca demais. Eu acho lindo, tudo, mas não choro. Não, e às vezes quando as pessoas não são, elas olham e falam assim, nossa, por que você tá chorando? Aí você fala... Eu sempre acho que eu fiz alguma coisa de amor. Sem perceber, não vi. Aí você fala, não, tô chorando de amor. E o que acontece? O amor... em diversos níveis, desde você olhar para uma planta e aquilo te comover, você olhar um pôr do sol e aquilo te comover e te dar uma vontade de chorar, até mesmo um orgasmo, porque existe, não sei se você já leu o livro da Sônia Hirsch. Não, tem vários. Falou dele, mas então, esse livro da Sônia Hirsch fala que, inclusive, muitas mulheres, quando elas têm orgasmo, depois de ter orgasmo, elas choram. Mas aí o cara acha que foi péssimo. Não, não é. É de emoção, de amor. Isso acontece. Mas se eu fosse um homem, a mulher chorasse, eu falava, nossa, foi horrível. Mas essa semana favorece o orgasmo com choro, o olhar para uma planta e chorar, essa profundidade do amor, essa coisa dele te comover. Da delicadeza. Dele invadir mesmo, dele encharcar. Porque tá cheio de água. Então tá cheio de sentimento. Então se você se deixar tocar por isso e tiver um motivo, seja uma planta, seja um bicho, ou seja um amor, ou seja um momento de prazer incrível que você tá tendo a dois, se deixe levar por isso, não guarda. Não bloqueia. A vida é uma só, né? Assim, pelo menos nessa configuração. Será? Agora, quem é de Áries, já que está assim tão ligado à água, ao sentimento, vai estar mais meigo, mais Sim, doce? você tá. Não, mas aí você tá bidu, não pode, Não, Kátia. mas é meio... Não, agora você adivinhou a previsão, aí perdeu a graça. Não, agora você vai falar até o final. Aí tu também já pegou pesado. Não, eu tô falando sério, é exatamente isso. Mais meigo, não, Áries tá, e de todos. Ele é o que tá assim mais carinhoso, mais meigo e mais fácil de lidar. O ariano que normalmente é impaciente, que normalmente é mais nervoso, essa semana ele tá manso, tranquilo. Fofinho. As pessoas que estão ao redor aproveitem que é um momento que tá fácil de lidar, de pedir alguma coisa. E outra coisa, o ariano, tá? Que na semana passada não estava assim, lembra que eu falei que estava impaciente, estava diferente. Então assim, o ariano dá para desfazer maus entendidos gerados pela semana passada. Você captou muito bem. Então quem é de Áries tem que aproveitar. Mãe Fonseca, Mãe Fonseca aqui tava, Mãe Fonseca. Então quem é de Áries essa semana, já que está tão fofes, pode aproveitar a oportunidade para desfazer maus entendidos da semana passada. Sim. E outra coisa, também vamos supor, às vezes o ariano ele tem muito impacto na coisa que ele quer, ele é muito objetivo. De repente, essa semana, uma coisa que não é que não deve ser obtida através de impacto, mas de jeitinho, pode ser a semana. Porque ele pode chegar com esse jeitinho, mas que não é natural dele. E normalmente Áries não tem uma dificuldade em não ser autêntico, em ser falso, entre aspas, né? É um signo muito autêntico. Ele é o que é e que gostem dele do jeito que ele é. E quando ele tenta mentir ou enganar, já pegam rapidinho. Porque não... Mente mal, né? Até que não diria que mente mal, mas é que quando a missão do signo é ser verdadeiro, porque todo mundo pode mentir mal ou mentir bem, dependendo da capacidade de cada um e do desenvolvimento. Tem gente que se vicia em mentir, né? Sim, que mente desde criança, que vira até um vício. Então essa pessoa, seja lá de que signo for, pode virar um expert. Afinal, a prática leva à perfeição, até nas coisas ruins. Pior que é verdade. Infelizmente. Mas assim, Áries não tem essa facilidade. Quando ele mente, é pego rapidinho. Sabe o pega na mentira, que nem diz a música? O ariano, ele não tem essa sorte. Mas é bom isso, senão que você já sabendo disso, não vai mentir, né? E já toma na cabeça rapidinho, já fala, não, calma aí, não. Melhor ser sincero, e as pessoas não gostarem da gente, porque a gente é sincero demais, do que ser mentiroso, depois você pega lá na frente com uma mentira. Sabe que você falou uma coisa que é de um poema do Fernando Pessoa que eu amo muito, que ele fala assim, quando você coloca uma máscara, às vezes você quer tirar a máscara e ela tá pregada à cara. Isso fala num poema dele que chama Tabacaria. Depois quem quiser ver a referência, ele fala, quando quis tirar a máscara estava pregada à cara. Quando eu tirei e me vi ao espelho, eu já tinha envelhecido e não sabia vestir o dominó que eu não tinha tirado. Pois é. Então você fica com aquilo e depois quando você quer tirar e ser você mesmo, primeiro as pessoas não sabem mais quem você nem te conhecem. E você mesmo vai perdendo a possibilidade de ser você mesmo. É melhor não enganar ninguém. Quem não gosta da gente já não gosta sabendo que é aquilo. Quem gosta já sabe que é aquilo também, tudo bem. Por isso que eu peguei a deixa, porque o que você falou é bem importante. Agora, e os taurinos? Bom, os taurinos estão numa semana de responsabilidade. Então, essa energia a responsabilidade é o quê? Vamos fragmentar a palavra, né? Habilidade em responder o que a vida te oferece. Então, tudo que a vida te oferecer, que demonstrar que você precisa
ter uma resposta com aquilo, que você precisa reagir àquilo, que você precisa tomar uma atitude, o taurino está propenso a fazer isso. Então é uma semana incrível para fazer as coisas terem um andamento, seja lá em que âmbito for. Então, qual é a dica para o taurino? Não deixar aquela tendênciazinha dele, às vezes, de depois eu faço isso, isso aqui, de vamos ver. Com a barriga, né? Porque a semana é o oposto disso. É para ter responsabilidade diante das coisas e dar andamento. Então, uma boa semana, né? Sim, semana ótima. Volto pra gente falar dos outros signos, tá rapidinho. Bom, só vou ali, num instantinho. Volto já com a Paula Pires pra gente falar dos demais signos. A gente já falar o dia pra namorar aqui. A gente esqueceu 2 segundas seguidas, as duas. Verdade, eu lembrei depois que a gente saiu de lá. Aí eu dou na fanpage, ninguém fica sem, mas o pessoal, e aí na fanpage? Mas é bom que depois você pega e liga. Aliás, 300 pessoas hoje mandando beijo pra você. Obrigada, na fanpage. Um beijo a todos. Manda um beijo, porque sempre quando eu tô entrando, eu aviso que as pessoas ficam esperando, eu falo, gente, tô entrando. Manda beijo pra cá, tira um coro. Sintam-se todos beijados. Agora quem é de Gêmeos? Bom, Gêmeos está numa semana muito favorável para tomar decisões, porque eles estão com uma habilidade muito grande, eles estão com o que a gente chamaria de inteligência emocional, tá? E essa é uma habilidade que poucas pessoas têm. Uma coisa é você enxergar, tá, uma situação só pelo aspecto racional, básico, tipo 2 mais 2 igual a 4. Outra coisa é você desenvolver a inteligência emocional para ter uma perspectiva de uma situação. E essa semana, os geminianos estão com a inteligência emocional muito ativada. Que bom, tá? hein? Isso, o que favorece eles verem as coisas por um ângulo também mais profundo, como da emoção que está dentro daquilo, como eles podem lidar com todo ao redor daquela situação, o entremeio, digamos assim, da relação humana que tem naquilo. Então, ou seja, é como se ele estivesse enxergando com olhos mais complexos tudo. Ele está conseguindo ver... Amplia, né, a visão, Isso. Amplia e amplia no aspecto emocional também. Então, é uma semana boa para ele definir e direcionar as decisões que ele está precisando tomar na vida dele. Então, é importante, é uma semana importante, onde, inclusive, podem ter alguns términos necessários. Não términos que você não queira, mas assim... Mas que eram importantes, né? Sim, porque a gente vai entrar agora na minguante, e a minguante favorece términos, né? Ah, que bom. Não tem que terminar, que termina de uma vez. Inclusive, essa semana é uma semana boa também para regime. Ah, é? E desintoxicação também. Às vezes quem está no peso, ok, mas quer fazer uma desintoxicação, conhece alguma dieta de desintoxicação, ou quer pegar mais leve, pegue. Essa é uma semana boa. Aproveite. Ela favorece. Ah, que bom. Tem luas que engordam, né? Que favorecem você engordar. A cheia, por exemplo. Sim, porque você fica mais emocional e aí acaba comendo pelo lado emocional. E aí a gente vai atrás do açúcar, né? Algumas pessoas sim, quando tem questão de baço envolvida, energeticamente o baço envolvido, vão atrás do açúcar. Meu problema é o açúcar, dentre outros. Agora, e quem é de Câncer? Bom, Câncer tá nessa semana, assim, com uma necessidade muito forte de estar com o outro, estão carentes, tá? Então, façam isso. Escolham as pessoas que vocês gostam de estar perto, que te fazem bem, ou seja, não vai também ficar com alguém só por carência, tá? Mas está numa semana que não convém ficar sozinho, tá? Convém compartilhar com o outro, trocar com o outro. Talvez estejam até um pouco mais manhosos, eles já são manhosos, talvez estejam um pouquinho mais. Mas se tiver com as pessoas que vão ter a capacidade de suprir isso, vai ser uma semana muito gostosa, uma semana muito, até inclusive mais leve do que as anteriores, porque estavam um pouco mal-humorados no começo da semana, melhorando no final de semana, durante 2 semanas. E essa semana tá bem mais leve nesse aspecto, se aproveitarem essa troca, tá? Lembrando que muitas vezes as pessoas têm problemas de relacionamento, seja amoroso, seja com amigos, ou até em trabalho, por terem questões na casa 7, tá? A casa 7 é do trabalho? A casa 7 é a casa... Não, a casa 7 ela é relacionada aos relacionamentos no geral. De uma forma geral. Então, que é a casa de Libra. Então, quando as pessoas têm casa 7 com planeta retrógrado, oposições de 1 para 7, que pega bem aqui no que a gente chama de chakra cardíaco, que é o sentimento, as pessoas não conseguem desenvolver relacionamentos saudáveis. Mas aí dá para mudar? Sim, aí a gente vendo o que tem no mapa, a gente trabalhando com os faróis astrológicos da casa 7. Às vezes também as pessoas têm uma coisa, eu falo muito dos planetas retrógrados aqui, né? Mas tem uma outra coisa que é muito séria no mapa, muito séria mesmo, e que você vê em poucos mapas, que se chama interceptação. O que é interceptação? É um termo astrológico que é meio complexo para explicar. Se eu for explicar, as pessoas vão ficar um pouco com a cabeça fundida. Mas assim, resumindo. Mas resumindo, é como se uma casa ocupasse um espaço maior e intercepta um signo, tá? Então, quando isso pega na casa 7, que é dos relacionamentos, a pessoa fica completamente
bloqueada para amor, para relacionamento. Solitária? Não, às vezes até começa um relacionamento, se entrega, mas não vai até o fim, se entrega até a página A. E as relações, várias separações, por exemplo, eu conheço uma senhora que ela já teve 4 casamentos. Pelo amor de Deus. Quando eu encontrei ela, eu vi, estava interceptada. 4 casamentos. Ela, depois que ela tomou o floral da interceptação, ela percebeu que, na verdade, ela nunca tinha amado. Ela achava que tinha amado. Ela achava que aquilo era mas, amor, na verdade, era uma super carência que ela queria suprir, aquele buracão enorme da interceptação que ela tinha no mapa. Que não é todo mundo que tem, mas quando tem... É difícil. Esse tem que limpar com o floral astrológico. Então, Libra tá ótimo para... Câncer. Tá muito bom para essa questão de dar... digamos assim, a energia para o compartilhar com o outro. Mas se tiver alguma coisa no mapa... Aí já é outra coisa, tem que fazer um mapa direito. Porque essa casa aí, que é a de Libra, que foi até onde eu confundi, assim, a casa é de Libra, a casa 7 do relacionamento. A gente está falando de Câncer, só para as pessoas não ficarem confusas. A casa 7 de Libra, quando ela está interceptada ou com planetas retrógrados, atrapalha essa energia de Câncer, de doação dessa semana de estar com o outro. E os leoninos que estavam tão bem a semana passada? Olha, não estão bem, continuam incríveis, isso é bom, continuam incríveis e assim, tão incríveis, tão iluminados com a juba toda, né, que eles têm a juba toda hidratada. Toda a juba reluzente, hidratada, macia, que tem que tomar um pouco de cuidado só para não ofuscar demais o outro, porque eles estão num momento de autoconfiança extrema. Tá? Tipo, acreditando em si mesmos. Aí menos. Aí o que acontece? Às vezes o outro não tá tão assim. E como o Mercúrio tá retrógrado, às vezes você fala uma coisa e o leonino... Não é que as pessoas falam às vezes, que leão, é arrogante. Não, o leonino, ele gosta de si. Ele tem uma autoestima normalmente boa e bem resolvida. Só que às vezes para as outras pessoas, agora como o Mercúrio está retrógrado, pode dar aquela impressão. Você está se achando, você mas tá... Mas eles se acham um pouquinho. Pode até ser, mas se acham. Mas então é uma semana que é importante que eles... coloquem esse brilho mesmo para fora, mas com humildade. Com moderação. Tomando cuidado, né? Porque assim, sempre que a pessoa fala assim, eu sou humilde, já não está sendo, né? Porque quem é humilde não fala que é humilde. Então fala assim, eu sou tão bom, tão caridoso. Eu sou tão boazinha e todo mundo não é assim comigo. E eu sou uma pessoa tão humilde. Não é. Porque se não precisa se auto-vangloriar e dizer que essa sua autoimagem está distorcida. Na verdade, sempre que a gente fala eu sou, a alma lá de cima dá uma tremidinha com medo do que a gente vai dizer que a gente é. Fala, eu sou, aí fala assim, o que vem agora? O que a personalidade vai definir que acha que é? Porque vai criando força, né? Se você cai na síndrome de Gabriela, você fica falando o tempo inteiro, eu sou assim, não, mas eu sou assim, aí cristaliza, né? E você aí, já vai ser mais difícil de quebrar. E aí quando cristaliza demais, às vezes precisa mandar um negócio pra cair no chão e descristalizar. E aí quem manda o negócio lá de cima, como esse trovão acabou de cair. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Aí a gente volta pra falar de Virgem, 2 minutos só. Até já. Paramos no signo de Leão. Vamos aos virginianos agora. Bom, Virgem tá numa semana que é interessante que ele tá fazendo uma dobradinha oposta com Libra. Depois vocês vão ver por quê. Porque Virgem tá pensando demais em trabalho, e por mais que ele seja organizado, por incrível que pareça, essa semana ele vai conseguir ver um monte de coisa na vida dele que não está organizado o suficiente. E vai querer mudar tudo? E vai ficar assim, meu Deus, não, eu preciso arrumar isso aqui não está no lugar, meu Deus, eu não fiz aquilo, eu preciso ligar para fulano, e vai ficar assim, vai fazer. Só que calma, tá? Não esquece o amor. Não esquece as pessoas ao seu redor, não esquece de tomar um sorvetinho à noite com o namorado, não esquece de também respirar, porque se deixar, vai pegar... Vai ficar só enfiado nessas mudanças. Vai ficar nessa energia do ano, que até quando eu fiz a previsão anual, né, que a gente fez aqui, queria ficar, e essa semana mais, entendeu? Muito intenso, só pensando em trabalho, e aí pode se estressar, então assim, dê um tempo para descansar, porque trabalho para Virgem vai ser um ano inteiro, e essa semana tá assim, então... Respira, calma, não se estressa, descansa. A vida não é só isso.
E é isso também, e essa semana você vai estar focado nisso, aproveite essa energia, resolva as coisas que ainda faltam ordenar na sua vida, tão ordenada de virginiano, se você for um virginiano típico, né? Porque se for um virginiano bagunçado... O mapa deve ser outro, né? Poxa, tem gente que é só virgem, e aí você vai fazer o mapa, só tem um ponto de terra, porque terra é o elemento de virgem. E aí você vai ver o resto, não tem nada. Tudo embagunçado. Tudo em outros elementos, e às vezes as casas de organização todas, até com interceptação, que é aquele aspecto que eu disse, e aí a pessoa pode ser uma virginiana desorganizada, né? Ou um virginiano. Sai da regra, né? Então, assim, virginiano, trabalhe que nem um louco, aproveite essa energia, mas pare, também pense no amor. E aí vamos pra Libra, que é a dobradinha. Aí você falou da dobradinha, que dobradinha Não, porque Libra, entrando em Libra, né? Qual a energia de Libra? Está o oposto, só pensando em amor. Sabe a musiquinha? De trabalhar. Sabe a musiquinha? Ela só pensa em namorar. Então tá assim. Olha, essa semana toda. De manhã cedo já está pintada, tá assim. Então tá nessa energia. E se deixar, já tá queimadinho. No caso dele tá queimadinho, né? Então se deixar, a pessoa de Libra vai ficar muito aérea. Essa semana, e só pensando no amor, ai, tudo maravilha. E aí com esse Mercúrio retrógrado, para entrar uma distração, um deslize, fácil, né? Uma confusão, ou no trabalho, errar alguma coisa, a chance é grande. Tá? Então, assim, o virginiano tem que ter um pouco do de Libra. E o de Libra tem que puxar um pouco do de Virgem essa semana. Mas se você for de Libra, então é bom você ficar esperto. Deixar para falar de amor depois do horário de trabalho, porque senão o negócio vai pegar. Senão dá, ainda mais com o Mercúrio retrógrado. Oi. Senão dá uma viajada e aí o que precisa ser feito de terra, ainda mais se a pessoa tem muito ar no mapa. Tem gente, por exemplo, que é de Libra e tem 8 pontos de ar no mapa. Pessoas com muito ar no mapa... Voa rápido também. Voa rápido e outra coisa, não para de pensar e às vezes não realiza. A gente precisa ter um equilíbrio em tudo na nossa vida. Se a gente só pensa e não realiza... Nada. Exatamente. E outra coisa, às vezes a pessoa só pensa e vai mudando o tempo inteiro. Porque se você não para de pensar, você pensa uma coisa e você fala, tá, isso aqui é assim. Aí daqui a pouco você já pensa mais um pouco, não, mas isso aqui não é assim. Não, mas isso aqui não... Aí você vê tantas opções e você não age. Porque uma hora você precisa parar de pensar, que nem um livro. Se você for ficar revisando o livro o tempo inteiro, ele nunca vai chegar no fim. Então as pessoas com muito ar, e os librianos essa semana, se tiverem muito ar no mapa, então aí vão estar... E quem é de Escorpião? Vai estar assim também? Não. Bom, Escorpião, vamos para Escorpião. Vamos. Escorpião já está numa energia que é muito interessante. Eu até pensei no mito da flor de lótus. Não sei se você conhece. Qual é? A flor de lótus, ela tem relação com a iluminação, né? Tem muitas histórias sobre a flor de lótus, mas uma delas, e a que eu estou trazendo aqui no programa hoje, é a história da iluminação, que ela nasce do lodo, né? E nasce aquela flor linda. E normalmente a gente, quando a gente observa figuras de Buda, a gente vê ele nascendo, né? Da flor de lótus, ou sentado sobre a flor de lótus. Então a flor de lótus tem esse símbolo de você, através das sombras ou de algumas coisas negativas suas, chegar à luz. Então, por que eu peguei essa metáfora, esse mito da flor de lótus para Escorpião? Porque essa semana é incrível para Escorpião, porque ele está com a capacidade de ver algumas questões dele, que são um pouco sombrias, tá? Um pouco, digamos assim, negativas, aquelas questões que atravancam a lama de onde nasce a flor de lótus, e conseguir iluminar isso, sublimar essa energia e trazer uma coisa bonita disso. Que bom. Transmutando aquilo. Então, isso em todas as áreas da vida. Pode ser um comportamento seu no amor, que você já viu que é retrógrado, como os planetas também ficam retrógrados a gente. Isso existe, né? Nós somos retrógrados. Então, algum comportamento que você já viu que está na hora de mudar e você está falando, mas eu sou assim. Eu sou assim. Essa é uma semana positiva para isso, exatamente, para transcender isso. Então, é uma semana muito boa para Escorpião, tá? Um dos melhores da semana. Então você de Escorpião. Leão, Escorpião e tem mais um na frente. Tomara que seja o meu. Vamos agora a Sagitário.
Sagitário continua tenso, como na semana passada. Eu alertei bastante Sagitário, né, que de todos de Mercúrio retrógrado atuando, ele é o que mais está sendo atuado, continua. Então, ele é o que está com alerta vermelho para comunicação, continua, tá? Não suavizou, porque Júpiter, que é o regente, não está bem aspectado. Então, é assim, se pede para Sagitário cuidado extremo com comunicação nos relacionamentos, não pode falar tudo o que quer, não está na semana de ser super franco, sincero e de sair dando a patada do cavalo, sabe? Que ele exatamente. Então é uma semana de muito cuidado, porque inclusive se não tiver esse cuidado pode ter prejuízos. Tá? Prejuízos sociais ou de amizades, as pessoas te verem com maus olhos, tá? Depois da segunda semana. É uma semana de pegar leve. Tá? Então, assim, fiquem atentos. Se eu não falar sobre isso para sagitarianos, ainda mais os sagitarianos, que eles são muito livres, muito rebeldes e vão fazendo tudo o que querem, né? Eles são extremamente espontâneos e é difícil para um sagitariano você falar assim, veja bem, escute bem, olha, veja isso. Sagitário é muito ele. E ele vai e quer fazer o que ele pensa. Então, assim, essa semana não é uma semana para isso. É para ver o lado do outro, para enxergar outras posições, para ser flexível, para eliminar tudo que você perceber que você está vendo só o seu lado, que você está sendo egoísta. Agora eu vou te dizer, você falando disso, eu tô lembrando que o Silvio Santos é de Sagitário, ele voltou hoje das férias. É mesmo? Diz que tá puxando todas as contas do SBT para ver se tá faturando tanto quanto ele quer. Então aí, boa dica, viu, seu Silvio? Pega leve. O povo pode sofrer na mão dele essa semana, porque ele não deve estar vendo a previsão de certo. Vai saber, menino. Será? Acho que não sei. Então, a gente manda para ele. Vou mandar para ele, pra ele ficar Quem bem tiver contato, avisa. Eu não tenho, quem tiver avisa. Ô, mama, avisa o seu Silvio, que hoje, essa semana é uma semana tensa para ele, viu? E para quem tá... Ele já sabe. E para quem está ao redor dele, mais ainda. Bom, volto já. Deixa eu te falar, eu falei que eu gostaria que o meu signo estivesse muito bem. Eu gostaria, mas me lembrei que Capricórnio estava muito bem a semana passada. Acho que ele continua bem, né? Não? Continua. Mas está muito mãe Fonseca. A mãe Fonseca tá mãe Fonseca. Adivinhações. Se não foi adivinhação, não. Eu lembrei que semana passada estavam bem. É difícil não estar. Ele tá com a memória incrível, né? São os florais que tá dando essa memória toda? Acho que são, viu? Porque, meu Deus do céu, a pessoa tá com uma memória adivinhando tudo. É, minha filha. Quando eu esqueci a previsão, eu falava, você sabe. Ai, que medo. Mas eles estavam bem? Bom, Capricórnio está muito bem e ele de todos continua sendo que não está sendo afetado pelo Mercúrio retrógrado. Que bom, hein? Aproveite. Tá uma maravilha nesse aspecto e tá com uma grande possibilidade de abertura de portas. Quando a gente está com essa possibilidade de abertura de portas, eu estou falando de sorte. No jogo também? O jogo é meio relativo, né? Vai muito do merecimento de cada um, pode até ser. Né? Mas o que eu tô falando é de sorte no geral, ou seja, de você ir atrás de uma coisa e aquela porta se abrir. Então, aquela questão da sorte que eu já disse aqui. Sorte é o dia que você decide fazer. Sorte é a forma como você trata os outros, ou seja, o merecimento também, tá? E sorte é você acreditar que você tem sorte. Tem esses três itens. Então, o capricorniano, se ele pegar essas três energias, né? De acreditar, de fazer bem pro outro e de ir atrás para a porta... Porque uma porta não vai se abrir se você não bater. Dificilmente a porta vai vir voando assim. Não vem ninguém atrás de aqui você, na sua frente. Não, isso não acontece. Então, você tem que ir atrás dessa porta se abrir. Então, de repente, um capricorniano, eu tô falando já 2 semanas que Capricórnio tá bem. Então, pode ter o Capricórnio que tá falando assim, puxa, mas eu tô desempregada, vai fazer alguma coisa. Faça a sua parte. Já levei o currículo, leva em outro lugar, conversa com alguém. Inclusive, essa semana para Capricórnio, quando eu estava fazendo a previsão, é uma semana que eu pensei assim, é para ele se exibir um pouco. Não no sentido negativo, mas se divulgar. A gente também precisa se divulgar. Aquela história, propaganda é a alma do negócio. E é uma verdade. Isso é uma verdade. Então, assim, se a pessoa também não se mostra, porque às vezes o Capricórnio ele é meio reservado, meio fechado na lei. Se ele for um capricorniano típico, ele fica muito reservado. Ou se a pessoa tem ascendente em Capricórnio. Muitas vezes você conhece pessoas que são de signos normalmente, que são mais atirados, mais pra fora, como Leão, Sagitário, mas tem o ascendente em Capricórnio. Então, são mais reservados. A pessoa já fica mais reservada, porque o ascendente é a impressão que a gente dá pros outros. Até depois a gente seria legal falar aqui disso, de cada ascendente, o que é cada um, porque é bem interessante. As pessoas ficam perguntando muito. Vamos falar. Como é que é o ascendente de cada signo. Então, quando o ascendente é Capricórnio, já dando uma palhinha, a pessoa fica super reservada, super fechada. Aí
Aí você entende por que algumas pessoas Agora, de tal signo que são super abertas, às vezes não parecem ser daquele signo. E um Capricórnio com ascendente Capricórnio? Aí fica bem fechado e bem crítico e acentua todas as características de Capricórnio. Então você de Capricórnio, aproveite esta semana e faça a sua autopromoção. Né? Isso, exatamente, para as portas se abrirem vendo você com esse brilho todo, porque se você também não demonstra seu brilho... Quem vai ver, né? Exatamente. E nós aquarianos? Bom, o aquário tá numa semana muito boa, tá numa semana muito boa, de bom humor, tá? De muito bom humor. E isso é incrível, porque quando você tá com bom humor, você exala isso, né? E você não sabe de mim que isso é incrível, que o aquariano é mal-humorado. Eu não sou mal-humorada. Não, aquário não é um signo mal-humorado? Não, eu fico mal-humorada em coisas pontuais. Não, aquário não é um signo uma mal-humorado. Não, aquário não é um signo tipicamente mal-humorado. Lógico que se tiver algumas influências, tipo uma lua em câncer, em escorpião, pode trazer um certo mau humor, mas não é um signo tipicamente mal-humorado. É um signo muito sincero. E aí, às vezes, ele fala as coisas e pode parecer que é mau humor. Mas aí, às vezes, ele tá falando até porque ele quer resolver as coisas, porque também não é um signo de ficar deixando as coisas pra depois. Tipo, tá me incomodando, isso aqui não tô gostando. E é isso aqui, vou resolver. Ele não Mas essa semana a gente tá fofes ou a gente tá mais pra esse Não, lado? eles estão extremamente bem-humorados, exalando essa alegria. Inclusive, uma das coisas que eu pensei para Aquário essa semana, que seria muito interessante para ele, é ele fazer uma atitude... Lembra que eu indiquei um filme chamado A Corrente do Bem? Lembro, que você até já assistiu? Ótimo, então, fazer um esquema daquele. Fazer uma atitude do bem para alguém que você não conhece. Então, a dica pro aquariano essa semana é: escolha alguém que você nunca viu. Pode ser também uma planta que está lá no seu bairro, que você vê que está precisando de um impulso, de uma água, de alguma coisa. Pra ajudar alguém que você vê, não por conhece, exemplo, esses dias agora não choveu tanto e tá um calorão. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo. Vai lá, mas sabe que eu fiz isso? Joga uma água. E ela tirou o maior sarro de mim, que eu passei o domingo fazendo vasinho de ervas, então, de coisas. É isso aí, você já está sentindo a energia. E essa é a energia de aquário essa semana, de ajudar, de colaborar com o outro. Porque quando você está com essa positividade, não é para você ficar com ela só para você. É para você também ter o serviço. Serviço. Ser e dar esse viço para as outras pessoas, seja planta, seja bicho. Então tem um bichinho que você viu na rua. De repente você não tem condições de levar ele para sua casa. Pega uma comidinha, dá para ele. Um que você viu que está ali, que você nunca viu. A ideia é para o aquário: faça uma atitude do bem para alguém que você nunca viu. Tá? Ou para um ser, ou para uma coisa, o que você sentir. Não precisa ser exatamente uma pessoa, mas aquilo que você possa dar o seu amor. Quem sabe até chorar um pouquinho de amor. É me ver chorando. Chorar vendo a plantinha que você regou ali. E os piscianos? Ela também já tá querendo que eu mude demais, né? Quem sabe, né? Olha, essa flor de lótus aí. E os piscianos? Bom, os piscianos estão numa semana, eles estão ainda na colheita, não saíram do período de colheita ainda, tá? Então estão bem emocionais, porque a semana é encharcada para todos e os piscianos são regidos pelo elemento água. Então o que se pede essa semana, tá? Como essa energia de emoção muito forte, eles estão querendo uma solução para as coisas, como se a solução fosse só externa. E está dentro deles, E isso é um grande problema. Tá? Quando o ser humano começa a achar que a solução está no externo, seja o que for, que uma pessoa vai resolver seus problemas, seja um terapeuta, seja um amor, seja o que for. Às vezes as pessoas, quando elas me pedem, por exemplo, previsão anual ou mapa numerológico, eu falo: gente, isso são tendências, não vai ser a solução para uma grande dúvida da sua vida. Porque às vezes as pessoas estão com um problema muito sério, e quando elas estão com um problema muito sério, elas vêm para uma previsão ou para uma coisa querendo aquilo como se fosse a resolução. Mas é prático, E aí, e outra coisa, não é verdadeiro, porque tem que vir da intuição da pessoa. Não é ninguém que vai te dizer: olha, faça isso, troque seu nome para isso. Isso tem que ser conversado com a pessoa, tem que ser tudo visto com muita calma. Então, nunca coloque o poder, né, de resolução das coisas na sua vida, ou de solução das coisas na sua vida, na mão de ninguém. E o pisciano tá nessa pegada? Tá numa coisa de querer a resolução fora. Seja que alguém resolva, seja que algo caia e que alguém diga o que fazer. Não é isso. Tá? Então é uma semana para ele perceber o que ele precisa mudar dentro dele. Então ele precisa ser racional essa semana. Fazer o TBC. Internamente. Então, assim, podemos falar aqui de trabalho interno. Tá? Uma coisa é a gente estar aqui, a gente está trabalhando, né, Kátia? Você, por exemplo, rala pra caramba, né? Toda semana aqui, né?
Faça chuva ou faça sol, você está ralando. Isso é um trabalho exterior. Mas interior, que a gente precisa fazer para ganhar vida, né? Para ter o nosso sustento, que a gente está aqui, precisa bancar as nossas coisas, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a nossa família, tudo. Agora, uma coisa é o trabalho interno, que muitas vezes as pessoas se esquecem. Tá? E o que se pede para peixes nesse momento é o trabalho interno. O que não está legal? Faça essa pergunta. O que dentro de mim não está legal? O que eu preciso transformar dentro de mim? E aí, faça a faxina interna. Tire o que você não quer. Exatamente. O que está ali dentro, então, vou transformar. Em vez de dizer, eu sou assim. Ou coisa do gênero. É isso. Vamos agora para o nosso quadro? Vamos para as zonas erógenas. Vamos falar das zonas erógenas. Nós falamos de quais signos semana passada? A gente falou de Áries, Touro e Gêmeos, os 3 primeiros. A gente está fazendo 4 séries, né? Agora, Câncer, Leão e Virgem hoje. Isso, Câncer. Então, Câncer. Vamos lá, cancerianos. Deixa eu passar o virginiano para cá. Câncer. Aqui. Não, esse é Escorpião, esse aí. Câncer é esse símbolozinho aí lindo do caranguejo. É, o caranguejinho. Cadê o nosso androide aqui? O nosso androide é ótimo. Então, o Câncer, primeiro, depois eu vou aprofundar na questão que a gente já falou de como conquistar cada signo, que as pessoas estão enlouquecidas, querendo saber como é a melhor maneira de conquistar cada pessoa do signo. Vamos por partes. Mas assim, falando já, dando uma breve, tá? Um briefing da coisa. O canceriano é romântico. Tá? E tem uma energia meio, como eu costumo dizer assim, meio Roberto Carlos. Ah, é? Então tem esse cara sou eu? É, não é tipo de ser pegador, nem mulher nem homem. Eles gostam de se entregar para alguém. Eles gostam daquela coisa muito inteira e de aos poucos. Então, uma dica principal antes de se chegar na zona erógena, que eu vou dizer de Câncer, tá? Faça essa questão da aproximação, do approach, digamos assim, né? Do chegar junto, de uma forma mais suave. Delicada. Passando uma energia, digamos assim, de que você vai trazer uma segurança para a pessoa de Câncer. A pessoa de Câncer, às vezes, ela tem um pouco de medo de se abrir. Porque são muito sensíveis, tá? Essa casca grossa que a gente vê... Eu sempre falo isso, né? Que quando a gente quer entender um signo, é interessante a gente olhar o que é o símbolo do signo, tá? Então, no caso Câncer, essa casca dura, que tem o caranguejo, né? Que às vezes eles parecem meio mal-humorados ou coisa do gênero que é de Câncer, é para esconder uma carne muito macia. Então, eles são sensíveis. Então, convém ir com calma. E a zona erógena, a zona mais sensível, tem a ver com uma característica deles, que é da doação. Então, a zona erógena deles são os seios, essa região aqui, no caso do homem, do tórax, né? E da mulher, dos seios. Então, o que é importante? Que não é porque assim, quando você está falando de uma zona erógena, vou com tudo naquela zona erógena. Né, gente? Não. Né? É receita de bolo, né? Exatamente. Misturar isso com aquilo. E principalmente com Câncer, tá? E outra coisa, quando a gente está falando de zona erógena também, é importante dizer, são zonas muito sensíveis. Tem que ir com delicadeza. Se você for muito forte, em vez de você causar prazer na pessoa, né? Porque zonas erógenas são os pontos sexualmente mais sensíveis, você pode causar um desconforto. Né? Que nem, por exemplo, se você fala do clitóris da mulher, que a gente vai chegar no signo que a zona erógena é o próprio sexo, tá? Porque tem um signo que a zona erógena é o próprio sexo. Então, assim, é uma zona muito delicada. Se chega de qualquer jeito. Se a pessoa chega lá, uma máquina mortífera, vai causar um incômodo insuportável. E você vai querer a pessoa longe de você. Né? Então, a mesma coisa com as zonas erógenas. Você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, aqui na mulher, os seios e no homem, o tórax. Exatamente. Para quem é de Câncer. Para quem é de Câncer. Bom, volto já e a gente fala dos outros signos. Agora vamos para Câncer, Leão. Leoninos. Bom, Leão, é interessante dizer que uma das dicas para se chegar perto é o elogio, né? Tem que falar que ele tá ótimo. O leonino gosta do elogio, gosta de se sentir... Você é leonina, Gabi? Dá uma massageadinha no ego, cai muito bem, tá? Sendo sincero, né? Assim, gente, não é pra vai puxar cair saco, na lisonja falsa, que aí não vale a pena. E eles são muito espertos pra sacar também. Apesar que eles vão gostar do mesmo jeito. Mesmo que você minta, mesmo que você já fala que eu sou maravilhosa. Então fala, você vai deixar ele feliz, é mais fácil. A zona erógena de leão, tanto mulheres quanto homens, é a região da coluna.
tá? Então, assim, uma região que normalmente a gente está vendo lá no boneco. Na coluna? E no caso não é só nessa área, tá? Ela é na coluna inteira, tá? Porque tem um signo depois que vai ser numa área específica da coluna. Agora, no caso, o leão é a coluna inteira. Então, carícias, de determinados movimentos, que podem ser com o dedo, enfim, o que for, nessa região, percorrendo a coluna, desse comecinho aí que a gente chama de cofrinho, né? Até lá a base do crânio. Isso. Não é o círculo não, viu, gente? É tudo. Uma reta, isso, assim. ao longo, exatamente. Não pega aqui escápula e É tudo isso mais. aí. Tem muita coisa pra fazer. Aí vocês usem a criatividade. Relaxa. Isso pro leonino vai ser excitante. Sim, com certeza. Vamos fazer agora virginianos. Bom, virgem, tá? Virgem, muito importante a questão da higiene com o virginiano. Então vai ficar com o virginiano, é bom escovar o dente, lavar a mão, limpinho, né? Passar que você se cuida, porque o virginiano típico, ele liga pra isso, pra cuidado, pra asseio, não pode chegar, sabe? Suado. Não é muito a cara. Virgem, ele quer aquela coisa mais... São pessoas muito sexuais, só que você tem que saber chegar. Tá? Então são pessoas que quando se liberam é impressionante até. Até liberar. Mas são virgens, né? O símbolo é virgem, então tem uma pureza aí. Por isso se chama virgem, não é à toa, como eu disse. Todo símbolo tem a ver com o que tem de essência mesmo, a personalidade do signo. Então virgem, a zona erógena é essa. A mão? A mão, exatamente. Então, mão? Exatamente. A zona erógena principal de virgem e inclusive uma área de habilidade de virgem é a mão. Então, os virginianos, eles podem ser estimulados na mão, com outras mãos ou com outras coisas também, tá? E outra coisa, as mãos de virgem também, eles gostam de usar as mãos. Então, são pessoas que são muito habilidosas com as mãos. Inclusive trabalhos manuais, por exemplo, artesanato. Virgem leva muito jeito com coisas que utilizem as mãos. Existe também uma outra zona erógena para astrologia de virgem, que é a região do abdômen e próximo à virilha. Mas é uma região que é sempre boa, assim, é uma região que se deve tomar muito cuidado, tá? Porque senão pode estimular aquele nervosinho, porque tem muita gente que tem cócegas também, né? O que acaba na região, então exatamente. Então é uma região que tem que pegar leve. Na mão é mais fácil de acertar, tá? Se for no abdômen, ao redor do umbigo e na virilha, com muito cuidado, vendo bem a reação do outro, se está sendo bom ou não. Porque senão a pessoa pode não curtir. Dá uma olhada se está tendo bom efeito ou não. Olha, volto já. Só não esqueça, então, a mão e nessa área aqui com moderação. Voltando aqui a Paula, o dia para namorar. Então, o melhor dia para namorar essa semana não é só um dia bom para namorar, é um dia bom para conquistar também. Tá? Então, aquela pessoa que você não está saindo ainda, mas que você está de olho ou que você está a fim de dar digamos assim, uma chegada diferente, quarta-feira à tarde, mandar uma mensagem, fazer um convite, tá? O melhor dia para namorar é quarta-feira. Quarta-feira à tarde, mas também para a conquista, tá? E se quiser conquistar alguém, como é um horário que as pessoas às vezes estão trabalhando, não todo mundo, né? Eu não posso inventar que todos os horários são à noite, porque é baseado no céu. Então, tem dias que realmente Mas você manda uma mensagenzinha que já dá um início, uma boa noite. Já alimenta, né? Já dá uma ignição e aquelas pessoas assim que de repente estão de olho em alguém, é um momento, porque esse aspecto específico, pelo qual eu tô dizendo que é um bom momento para namorar, é um aspecto bom de conquista, de você gerar uma liga em alguma coisa. Então, se é esse o seu objetivo, aproveite quarta-feira. Lembrando, se quer conhecer um pouco mais do trabalho da Paula Pires, vidasutil.com.br. No site lá fala tudo explicadinho, tudo que você faz e de que forma você trabalha, né? Isso é legal. No Facebook, facebook.com/Paula Pires Astro e no Twitter, @Paula Pires Astro. É isso aí. Obrigada, Bela. Obrigada a você. Pra você, pra viu? Você Até também. já. Quarta-feira. Então já sabe, manda um recadinho.